falar sobre o desenho, ele junta dois mundos muito caros para mim, que são a prática acadêmica e a prática artística. Eu organizei de modo a falar inicialmente um pouco da relação entre antropologia e desenho, e depois falar um pouco da minha experiência com o desenho, como é que eu voltei ao desenho, da onde é que eu vim e o que eu estou fazendo com o desenho agora. Então, o desenho, ele muitas vezes, ele é compreendido de uma forma de simplificar, como uma maneira de simplificar o entendimento, né? E aí, nesse sentido, ele passa a ser desvalorizado, como se ele fosse uma forma de você tornar as coisas mais simples, didáticas, com todos os problemas que esse termo tem, né? Daí vem a expressão, entendeu o que é o desenho, né? Mas o desenho não necessariamente ele é uma maneira de simplificar, ele pode ser só uma outra maneira de compreender o mundo, né? A prática do desenho ela pode ter sentidos muito distintos dependendo da época, da sociedade, da funcionalidade, da finalidade de se desenhar, né? E o suporte tem um sentido também muito importante no significado do desenho. Então, é muito diferente você desenhar sobre tecido, você desenhar sobre papel, ou você desenhar com pixel, por exemplo, hoje em dia no computador, né? A linha costuma ser a principal matéria do desenho, mesmo ela sendo uma abstração, né? Então, eu indico a todo mundo olhar em volta ou olhar a própria tela do computador para ver como é que não tem uma fronteira nítida onde termina o objeto e onde começa o fundo, né? No entanto, a linha é capaz de uma série de coisas diferentes, né? Ela pode delinear, ela pode designar, ela pode atrair, arrastar, puxar, lançar, planejar, projetar ideias, sentimentos, imaginações, ações, né? Ela pode representar, apresentar, evocar o presente, o passado, o futuro e até a imaginação, né? Então, ela tem funcionalidades mais distintas possíveis, e ela já teve uma abordagem realista. Na verdade, muita gente ainda trata tanto o desenho quanto outras formas de expressão visual, fotografia, filme também, de forma realista, e aí nesse sentido de considerar que o olhar é a primeira ferramenta que a gente precisa, a mais importante que a gente precisa para produzir desenho, para produzir fotografia, para produzir filme, né? No entanto, a profusão dos sentidos do desenho nos ajuda a questionar quais as ferramentas distintas que são importantes para as diferentes finalidades que o desenho possa ter. Então, um exemplo que eu acho interessante para a gente pensar tipos de desenhos distintos é, por exemplo, os manuais de utilização de equipamentos, né? Aquele manual que vem para acompanhar ou para ajudar quem vai usar pela primeira vez um equipamento, ele precisa, ao mesmo tempo, simplificar a representação do equipamento, ele precisa de uma imaginação projetiva, então quem vai fazer o desenho já teve a informação do produtor do equipamento sobre o que o equipamento faz, ele tem que olhar o equipamento, simplificar na cabeça dele e no traço do desenho, e já projetar no futuro o que vai acontecer se ele apertar aquele botão, se ele fizer tal coisa, né? Então, tem um conjunto de ações imaginativas necessárias para você desenhar um manual de equipamento, por exemplo, né? Esse caso do manual eu também acho muito interessante para a gente pensar a relação entre texto e imagem, porque nos manuais fica explícito como é que a imagem não anula e nem substitui o texto, eles são complementares, né? Muitas vezes vai ser possível você simplesmente desenhar sem ter o acompanhamento do texto, outras vezes o texto é suficiente e o desenho é só uma ilustração, e nesse sentido ele acaba não agregando muita coisa ao texto, e outras em que você vai precisar do texto e do desenho juntos para transmitir uma mensagem importante ou que você quer falar, né? Outro exemplo que eu acho que o uso do desenho coloca é a relação entre o realismo e a subjetividade. Os desenhos científicos, por exemplo, né, os desenhos na área da biomédica, botânica, eles muitas vezes são muito mais eficazes do que o uso de meios mecânicos, fotografia, filme, né? Imaginem que para dar uma aula para uma criança sobre um coração, é muito mais fácil você simplificar no desenho o coração do que apresentar uma fotografia de um coração, né?
de fato, né? E aí, nesse sentido, os desenhos eles demandam uma certa idealização dos objetos. Esses desenhos científicos, geralmente, eles são baseados em exemplares, entre aspas, perfeitos. Então, os botânicos, por exemplo, eles escolhem a folha que melhor representa aquilo que eles imaginam o que seria aquela planta. E aí, nesse sentido, deixam de fora todas as outras folhas que não cabem dentro dessa ideia. E os desenhos botânicos eles vão ser produzidos com réguas, com passos, né, com a pretensão de uma objetividade, de um realismo que não vai aparecer em outras demandas, né, outras formas de desenho. A árvore genealógica, por exemplo, eu acho interessante a gente pensar como é que uma árvore genealógica ela apresenta visualmente os diferentes graus de parentesco de uma família do que um texto ou uma fotografia. É muito mais fácil você visualizar no desenho da árvore genealógica, porque você lê as múltiplas, né? No final você já não esquece, já não lembra mais quem é o pai, quem é o tio, quem é o... Enfim, é uma visualização fácil, né? Rápida. O mapa, por exemplo, é um desenho que ele tenta organizar visualmente a relação entre as coisas dentro de um dado espaço. Se a gente pensa no mapa histórico, essa organização do desenho inclui a cronologia, né, o tempo. Se a gente pensa na cartografia social, ele inclui também as dimensões sociais e subjetivas. Portanto, o desenho tem significados muito distintos, né? A gente pode pensar como traço, registro de forma, projeto, meio de expressão. Tem várias maneiras, não todos os desenhos significam a mesma coisa, nem todas as sociedades, nem todas as épocas pensaram o desenho da mesma maneira, né? Tem um artista e designer de joias, o Arnaldo Battaglini, de São Paulo, que ele fala que o desenho habita a fronteira entre a ideia e a realidade, que desenhar fica no limite entre imaginar e fazer, entre o pensamento e sentido. Tem vários cursos de desenho online na internet e quase todos eles chamam a atenção para a gente de que quando a gente se posta na frente de alguma coisa para desenhar, a gente vai desenhar não só o que a gente vê, mas as diversas imaginações, as diversas outras ideias que a gente tem daquilo que a gente está vendo, os outros desenhos que a gente já viu, a gente amalgama tudo isso na produção do nosso próprio desenho. Isso hoje, né? Isso é uma forma absolutamente contemporânea de ver o desenho, nem sempre foi assim, né? Nesse sentido, mais do que uma habilidade manual que está vinculada a uma realidade dada lá fora, né? O desenho é uma forma de evocar diferentes coisas, né? Nesse sentido, imaginação, sensação, sentimento são ferramentas tão mais importantes do que o próprio olhar. E isso vem sempre conjugado com uma habilidade que é corporal, nesse sentido de você ser capaz de evocar imagens para além daquilo que você consegue alcançar só olhando, né? A observação, então, ela diz respeito não só ao olhar, mas também a um olhar que é conectado consigo mesmo, com tudo aquilo que você já imaginou, do que é uma mesa, do que é um sapato, do que é um gato, e também do gato, da mesa e do sapato que você está olhando, né? Então, é um vínculo. Eu costumo imaginar se a gente vai desenhar né, produzir uma imagem sobre isso que eu estou falando, é quase como se a gente estivesse, sei lá, olhando para um armário, e aí o armário é feito de linha, e a linha do armário tem continuidade até chegar no papel, na ponta do lápis, no braço do desenhador e no corpo como um todo, né? Não há uma separação efetiva entre o que está sendo desenhado, o desenhador e o contexto do desenho, né? Essa concepção de desenho, na verdade, ela vai se desenvolver principalmente a partir do final do século XIX, né? E ela tem esse desenvolvimento, enfim, que vem daí e na contemporaneidade, tem muito a ver com a própria invenção da fotografia, né? Que seria, a princípio, uma tecnologia mais voltada para a produção de objetividade, né? Como se imaginava a fotografia lá atrás, no século XIX. E aí, nesse sentido, a fotografia ganha esse lugar de produção de dados objetivos e deixa espaço para que os artistas e a sociedade como um todo comecem a refletir sobre o sentido das outras formas de expressão artística. Então, o desenho vai ganhando outros sentidos na nossa sociedade e vai ganhando autonomia também, né? Se a gente pensar Renascimento, Leonardo da Vinci, o desenho era
uma forma dele produzir o esboço do que seria o trabalho final. E o trabalho final é que era considerado arte, o esboço não era, né? Então, a gente vai ver como é que o desenho vai ganhando essa autonomia. Tem vários tipos de desenho, eu trouxe 2 só, de um artista só, eu escolhi mostrar só 2 para a gente ver qual é a diferença, né? Tem muito mais liberdade no gestual, tem muito mais liberdade no uso das cores, né? E aí, nesse sentido, o desenho ele se torna, né, na atualidade, uma linguagem que é capaz, às vezes, de desfazer certos enigmas que podem ser criados pela palavra, ou de criar novos mistérios, né? Ele pode ser um mapa para representar o território, se a gente olhar o desenho do Da Vinci, em que você vai descortinar, quando está pronto a pintura, qual é o tecido usado, qual é a joia que a pessoa está usando, qual é o penteado que foi produzido, ou ele pode ser um mapa que efetivamente cria novos territórios, né? E aí a gente pode ver no uso da cor, no uso de uma profundidade que não usa a perspectiva, mas trabalha com as cores, trabalha com as linhas na diagonal, na vertical e na horizontal, né? É interessante a gente ver como é que nesse processo de entrada na modernidade, a Revolução Industrial ela vai transformar o próprio desenho numa mercadoria. E se a gente olhar lá para trás, né, já, sei lá, século XVIII, a gente vai ver como é que os projetos técnicos, arquitetônicos, mecânicos, eles vão começar a ter datas e assinaturas que vão permitir a gente construir a própria historicidade do desenho e também vincular esses projetos aos currículos escolares e aos projetos urbanos, né? Então, uma das grandes conquistas da modernidade foi justamente essa liberdade do corpo, né, do gesto de produzir o desenho. O desenho do Da Vinci é muito mais contido, é muito mais preso a um ideal de realidade dada lá fora do que esses desenhos do Matisse, como a gente está vendo aqui. Eu lembro para vocês o trabalho da Lígia Dabu, que se chama Um Percurso da Pintura, que foi publicado em 2001, que ela vai falar justamente como é que o gestual é uma fronteira da expressão contemporânea. Então, ela vai mostrar no estudo do Parque Lage, do curso do Parque Lage, da Escola de Artes Visuais, como é que a forma das pessoas se mexerem no momento de produzir desenhos e pinturas demarcava uma fronteira clara entre aqueles que eram considerados artistas contemporâneos e os que eram considerados artistas não contemporâneos, né? E aí entrando dentro de várias outras classificações. O Michel Tossig e o Tim Ingold chamam atenção para esse processo de movimentação do corpo no desenhar, né? Eles fazem uma analogia entre a dança e a experiência performática com esse processo da prática do desenho, né? Na antropologia, o desenho, né, ele existe desde a gênese da própria disciplina como uma ciência acadêmica, né, como uma disciplina acadêmica. Mas o desenho não vai acompanhar os desdobramentos dessa disciplina, né? E diversos tipos de registros diferentes do texto, desenho, fotografia, filmes, podem ser remontados lá aos primeiros relatos antropológicos. Mas tem muitas diferenças entre essas práticas, quer dizer, desenho, fotografia e filme conversam entre si, mas se mantêm separadas na forma de serem apropriadas pela disciplina, valorizadas, né, em tempos diferentes, de formas diferentes, né? O desenho nunca foi completamente abandonado, mas ele foi muito desvalorizado pela disciplina até bem pouco tempo atrás. A Karina Kushnir, ela vai atribuir as mudanças tecnológicas dos últimos anos, e ela vai, últimos anos mesmo, porque ela vai dizer que ela começou a trabalhar em 2011 com desenho, e ela vai dizer que só em 2016 ela começa a perceber uma ênfase maior, não só na produção de desenho, mas na reflexão sobre o desenho, né? E ela vai atribuir isso às novas plataformas de compartilhamento de imagens e de textos, então o Flickr, o Instagram, o Yahoo Groups, né, o Facebook. E aí, nesse sentido, seria como que o desenho vai aparecer, então, como uma nova forma de produção de conhecimento. E aí, nessa próxima prancha, a gente tem um desenho do Michel Tossig e um outro desenho do lado, que eu não lembro o nome do desenhista, mas no livro do Arno Vogel. Então, a gente tem um antropólogo australiano que se chama Chris Ballard, que vai falar
de uma virada gráfica, onde ele vai chamar a atenção para esse interesse renovado pela atividade do desenho e pelo desenho como foco analítico, né? Não só pela antropologia, mas por diversas outras disciplinas. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet rápida, vocês vão encontrar desenho na psicologia, desenho na arte, desenho na sociologia, desenho, enfim, várias áreas vão se interessar na geografia, na história, né? Vão se interessar pelo desenho. A Karina ainda vai dizer que o início dessa relação entre antropologia e desenho vai começar justamente por antropólogos que começam a se interessar pelo desenho como prática artística, e aí vão trazer essa prática artística para dentro da sua reflexão antropológica, para dentro do seu trabalho de campo, né? Eu vou falar um pouco mais à frente da minha vinculação com o desenho, e aí vocês vão ver que ela não é exatamente como fala a Karina, mas ela está aí na fronteira entre uma e outra, né? É importante para a gente falar de desenho, pensar como é que o texto tem uma dimensão visual, né? E aí é legal a gente retomar a fala de alguns autores que vão chamar a atenção para a ideia de que tanto o grego como diversos idiomas ameríndios usam uma única palavra para se remeter à ação de desenhar e à ação de escrever, né? Para eles, então, para esses idiomas, seria uma coisa única que não poderia ser pensada separada, né? O antropólogo americano chamado Andrew Cossey, ele argumenta que o desenho e a fotografia e o filme, eles criam representações icônicas, quer dizer, eles criam imagens que são realmente semelhantes àquilo que a gente vê, né? Enquanto que o texto ele exigiria mais mediação ou mais tradução, porque você teria que transformar aquilo que você vê em conceitos e aí transformar esses conceitos num texto que recria a imagem daquilo que você vê. Eu acho que menos interessante do que a gente reforçar essa classificação de mais ou menos mediação do texto ou das imagens, é interessante a gente pensar as formas diferentes de mediação e de tradução que são exigidas das diferentes práticas de grafar o mundo, né? De registrar o mundo. Na antropologia mais voltada para desenho, mais voltada para as artes, fala-se muito hoje em dia, ao invés de representação ou de apresentação, na evocação do mundo social. Porque se a gente pensa um desenho que ele não está totalmente ou diretamente vinculado com uma realidade muito clara, né, muito não questionável, a gente precisa imaginar que o que está por trás do desenho são também as subjetividades, os sentimentos, as sensações daquele que está desenhando, né? Essa fricção entre escrita e os métodos visuais, ela não é nova, né? Ela está aí na antropologia desde quase sempre, né? As notas de campo sempre foram consideradas documentos primários por oposição às fotografias, aos filmes, e, né, por terem não só mais mediação no sentido que o Cossey falou, mas também mais mediações de aparelhos, de edição, né? A Margaret Mead, em 1975, ela fez uma palestra onde ela sugeriu que, como os antropólogos dependiam muito dos informantes, né, do que eles contavam, a antropologia acabou se tornando uma ciência da palavra. E aí, nesse sentido, mesmo a gente reconhecendo que a escrita é parcial e é imperfeita, ela ainda assim é considerada o código comunicativo mais preciso, ao invés das formas visuais que precisariam de mais investimento, né? Mas a gente precisa lembrar que teve outros tempos e outras filosofias que vão pensar as representações estéticas feitas à mão como consideradas melhores do que aquelas escritas, né? Antes da invenção da fotografia, os artistas eram treinados a desenhar com precisão, porque essa era a única forma que você tinha de apresentar visualmente aquilo que estava sendo encontrado, né? Essas formas de representação, elas não eram questionadas porque elas eram consideradas, como diz o Cossey, uma representação honesta, né? Nesse sentido, elas não perdiam em legitimidade. A fotografia, então, ela tem uma relação íntima com o desenho, mas ela não vai acompanhando
porque ela tem continuidade muito maior, enquanto que os desenhos vão começando a, não só, eles não desaparecem, eles nunca desaparecem completamente, mas eles são completamente deixados em segundo plano. Se a gente lembrar o trabalho do Evans Pritchard, por exemplo, ele é cheio de desenhos noir, né? Eu estou me referindo aos noir. Ele é cheio de desenhos incríveis, mas em momento nenhum a gente sabe se foi ele que desenhou, se alguém passou a limpo os esboços dele, que tipo de papel foi usado, que tipo de lápis, com que equipamento, em que contexto se produziu isso. A Aina Azevedo fala de uma sobriedade, uma categoria que ela apropria do Freud, para falar desse realismo no desenho que não faria com que as pessoas precisassem interpretar o desenho. Nesse sentido, o desenho seria melhor aceito do que no momento em que ele vai se autonomizar dessa forma realista de produzir, né? Muitos autores vão falar dessa relação entre fotografia e desenho. E aí alguns autores vão dizer que, na verdade, a fotografia ela é capaz de produzir uma varredura passiva, porque mesmo que eu não saiba trabalhar com a máquina fotográfica, eu consigo produzir fotografia de tudo, é só eu apertar o botão. Mas essas fotografias que eu produzi não necessariamente vão me ajudar a ver melhor aquilo que eu presenciei, né? Enquanto que o desenho teria um engajamento maior com aquilo que está sendo desenhado, e nesse sentido eu precisaria prestar atenção e produzir uma temporalidade própria na minha relação com o desenho, né? A Aina Azevedo vai falar que, em contraponto à antropologia europeia e norte-americana, ainda no início do século XX, a antropologia russa ensinava nos cursos de formação várias técnicas de trabalho de campo, entre elas o desenho e montar a cavalo, né? Então, a gente vê que tem várias maneiras diferentes de se atribuir sentido a isso, né? Mas, para a gente pensar essas formas de grafar o mundo, é muito importante a gente também levar em consideração as nossas maneiras de construção de conhecimento, né? O que é a realidade? É possível a gente acessar alguma coisa que está lá fora, independente de mim? Como é que se constroem as ideias e as coisas que nós fazemos, né? Eu acho importante a gente lembrar do Clifford Geertz, que vai fazer essa discussão lá no Descrição Densa, mencionando o Madame Bovary do Flaubert, onde ele vai, né, quando ele menciona a Madame Bovary, o que ele está dizendo é que as ficções são construções, mas não necessariamente elas são falsas. E aí, nesse sentido, foi por isso que eu mandei para vocês o conto ilustrado, né? Ele não é nem um conto biográfico, mas ele também não é falso. Ele fala de realidades vividas, de coisas experienciadas, né? Mas ele tem um vínculo com a imaginação também, tem coisas que não... E esse vínculo com a imaginação está tanto nas imagens quanto no texto, né? A configuração moderna da antropologia, que é tomada como fria, materialista, racional, se contrapõe, então, essa nova antropologia, né, que pretende voltar à vida, para usar o termo do Ingold, né? E aí, nesse sentido, pretenderia resgatar valores como sensibilidade, subjetividade, espontaneidade, fluxo, experiência. O Luiz Fernando Dias Duarte vai dizer que, na verdade, essa ideia de uma epistemologia xamânica, na verdade, já estaria lá nas origens da própria antropologia, nessa tensão entre o iluminismo e o romantismo, né? Mas a gente tem que pensar que a forma como se pensa isso, se a gente usar o Louis Dumont, que é o autor de referência do Luiz Fernando Dias Duarte, nesse englobamento dos contrários que muda o seu polo no momento atual, né? Ou pelo menos para esses autores que estão defendendo a centralidade do sujeito e a singularidade da produção no desenho e na antropologia também, né? Muitos autores vão tratar o desenho como sendo mais importante se pensar no processo vivido do que no resultado final do desenho. E aí, nesse sentido, a gente também tem autores que vão falar que o resultado final é mais importante do que o processo, e aí vão estar muito mais voltados para a própria prática, mas a grande maioria dos antropólogos vai dizer que no processo de usar o desenho
seja para o que for no trabalho de campo, o que importa são as duas coisas, é tanto o processo quanto você se ater, né? A gente não vai escrever sem ficar prestando atenção se nós estamos conjugando o verbo certo, se nós estamos usando imagens interessantes para apresentar o que a gente quer apresentar. Então, investir numa certa esforço de desenhar, não melhor, e aí nesse sentido eu totalmente discordo que alguém não sabe desenhar. Eu acho que as pessoas não são confortáveis com o seu desenho, até porque nós somos muito estimulados a desenhar até os 5 anos de idade, e depois nós passamos a ser cobrados desse realismo que vai dizer que um desenho é certo e outro é errado, que uma perspectiva é ruim, a outra é boa, né? E aí, nesse sentido, a gente vai parando de desenhar. Alguns dos pressupostos metodológicos que o Andrew Cosi coloca para se desenhar. Ele vai dizer que desenhar é aceitar riscos, né? É gerar experiências memoráveis e revolucionárias. É que o pesquisador parta do pressuposto de que ele não sabe o que ele não sabe. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, para desenhar, a gente precisa relaxar, tomar o seu tempo para produzir no papel aquilo que a gente quer, a gente tem que se focar, né? O desenho tem uma grande vantagem sobre a fotografia, que a fotografia consegue trabalhar com os planos de fundo, né? O desenho consegue trabalhar com os planos na lateral também, então eu posso desenhar só a pessoa que eu vejo e tirar o entorno dela, né? Uma das coisas que o Andrew Cosi fala nem tudo deve ser desenhado. Então, tem um trabalho, eu agora não estou com o nome do antropólogo aqui, José Miguel Oliva, que publica num dossiê que a Karina Kushnir organizou, em que ele trabalha com prostitutas, e ele diz, o desenho me permite uma coisa que a fotografia não permite, que é mostrar, ou que é esconder as marcas de origem das prostitutas, e mostrar toda essa ilusão do que os próprios sujeitos querem em termos do luxo produzido, da sensualidade produzido, né? Esconder, de certa forma, a marginalidade e a pobreza. Ser paciente, não julgar o que você está fazendo, não achar que existe um desenho certo, um desenho errado, ser curioso em relação às práticas, ser curioso em relação às técnicas, como é que ficaria esse desenho no papel X ou no papel Y, como é que ficaria se eu usasse a cor tal ao invés da cor tal, né? A prática, assim como a escrita, né? Se nós desenhamos todo dia, o nosso braço fica mais confortável com o uso do papel e do lápis. A simplificação, o desenho não exige que a gente entre nos mínimos detalhes, assim como o nosso texto, né? O nosso TCC, quantas vezes os nossos orientadores, ou nós orientadores, não dizemos, não fala isso aqui porque você não vai entrar nesse detalhe e a banca vai te cobrar, então não toca no assunto, ou puxa uma nota de rodapé só e diz assim, eu sei que isso existe, mas eu não vou tocar nesse assunto, né? Então, o desenho precisa de uma certa simplificação para poder mostrar melhor os seus objetos. E uma das coisas que eu acho muito interessante que o Andrew Cosi fala é desenhe para ver e não o oposto, né? E aí eu vou falar um pouco da minha prática com o desenho nos últimos 2 anos, para talvez ficar um pouco mais claro o que ele quer dizer com o desenho para ver. No final de 2013, eu tive aprovado um projeto de pesquisa pelo edital universal do CNPq, que tratava aí da organização, digitalização e investigação de um acervo de documentos que era dos meus avós, que eram imigrantes alemães, judeus, que chegaram no Brasil na década de 30, né? O Werner, o meu avô, era da resistência alemã ao nazismo, era do Partido Comunista, aqui ajudou a fundar o PDT. A minha avó, olha, se tornou uma artista. Logo no começo, ela começou a se envolver com arte, inclusive eu fiz uma pesquisa lá na Alemanha, mas não descobrimos material, mas há um forte indício de que ela já tenha começado a trabalhar com arte lá. E aqui no Brasil, a gente encontrou indícios já na década de 40, ela trabalhando com isso, e nas décadas de 60 e 70, ela atinge relativa notoriedade nas grandes cidades brasileiras e em algumas latino-americanas e também norte-americanas. Só para vocês terem uma ideia do contexto em que eu nasci em 1967, ou seja, bem no auge
dessa grande reconhecimento. E aí o grande que eu estou falando é um grande relativo, porque é lógico que se você faz uma busca hoje dela, ela desapareceu depois da morte dela, né? Mas isso para dizer como é que eu cresci no meio dessas experimentações. O apartamento dela era literalmente um grande ateliê. Então, essas são as minhas primeiras produções. A primeira publicação que eu fiz foi aos 5 anos de idade. Né? E aí são aí as minhas artes, produzidas e guardadas por essa avó. Né? O apartamento dela era um grande ateliê, onde eu literalmente pintava e bordava, porque as duas principais atividades dela eram a pintura e a tecelagem. Né? Então, nos primeiros 19 anos de idade, ela morreu, eu tinha 19 anos, eu experimentei com xilogravura, com pintura, com escultura, com cerâmica, com desenho, com literatura. Eu sentava em cima de uma enorme mesa de desenho, essa é a imagem mais vívida que eu tenho, ela pintando de um lado e eu desenhando do outro. Então, essas experiências artísticas foram quase que completamente abandonadas, e aí eu coloco uma ênfase no quase que, né? Quando eu entrei no mestrado em antropologia. Em 2016, ou seja, 2 anos depois que eu tive esse projeto de pesquisa e organização do acervo dos meus avós aprovados, eu resolvi retomar o contato com essas técnicas de expressão artística. E aí retomar assim, conscientemente e prestando atenção no que isso fazia comigo. Eu queria relembrar no meu corpo o que provocava em mim observar alguma coisa com a intenção de desenhar, de pintar ou de descrever num texto, por exemplo. Né? Para isso, eu também entrei num curso, numa oficina de produção de texto, que falava, né, o título da oficina era a escrita com o coração nas pontas dos dedos. Né? Eu ia falar de luto, eu ia falar de amor, eu ia falar de sofrimento, de saudade, de admiração. E aí eu queria superar um pouco dessa escrita acadêmica, pesada, com a ideia de objetividade, e trazer para o texto não o julgamento de valor, mas o afeto, o estilo, a crítica. Né? Só para vocês terem uma ideia, o 3º capítulo do livro, né, eu publiquei um livro recentemente sobre esse trabalho, essa pesquisa. O 3º capítulo, que foi o primeiro capítulo que eu escrevi no quarto onde eu velei o corpo quente ainda da minha avó. Então, era um livro, era uma pesquisa muito eivada de afetos, né, de dor, de sentimentos. Né? Com o fim desse projeto, eu comecei a me envolver com outro tema que também tinha a ver com a minha infância, que eram as plantas. Né? Eu nasci e cresci no meio da floresta, literalmente, e os meus avós, um nasceu numa floresta no norte da Alemanha, minha avó, e o meu avô nasceu numa floresta do sul da Alemanha, para as quais eu fui. Né? A do norte não, eu fui para a do sul porque eu fui pesquisar, eu fui conhecer o lugar. E aí eu elaborei uma primeira oficina de desenho, essa é a paisagem de onde eu moro. Eu elaborei uma oficina de desenho que ia acontecer no Jardim Botânico da Universidade Rural, mas aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu resolvi transformar essa oficina presencial numa oficina online. E o que ia ser um desenho de paisagem natural, entre aspas, se tornou um desenho de paisagem doméstica. E aí nós organizamos essa oficina em formato de extensão, 29 pessoas se inscreveram e durante 8 semanas nós nos envolvemos com a exploração da relação entre as pessoas e as suas casas através do desenho. Além dos debates sobre o doméstico, e aí a gente usou vários textos para falarem, principalmente de antropólogos, mas também de historiadores, também literatura, nós acabamos falando das ausências, das presenças, das copresenças, do ensino e da aprendizagem on e offline. Né? Prática e reflexão sobre o desenho acabou gerando um livro a múltiplas mãos, que foi o que eu mandei para vocês a introdução, que ainda não foi publicado, foi enviado agora para um edital. Né? E aí, nesse sentido, o livro foi parte de uma proposta de pensar um organismo que pensa, bem no sentido ingoldiano, né? Que podia expressar as experiências não só através da oralidade, escrita ou não, mas também através de outras formas não verbais. E aí a gente trocou mensagem, notícias mescladas de escuta, de visualizações alegres e tristes, passamos por perdas, né?
as salas de estar se transformaram em palcos, as cozinhas em laboratórios de alquimia, a gente falou de higiene pessoal e da casa, dos elos entre gerações, da invasão do lar pelas coisas do mundo de fora. E aí a gente acabou produzindo uma oficina que desenhou as múltiplas sensibilidades dessas pessoas todas envolvidas. Essa oficina foi uma aventura, né, pelo desbravamento dessas novas searas. Foram formas muito inusitadas de encontros com outras possibilidades, não só do ensino de antropologia, de desenho, mas de nós mesmas, né? Era 99% mulheres. E aí, nesse sentido, nós ressignificamos as nossas quarentenas, as nossas casas, as nossas relações, nós rimos, dividimos angústias, choramos, nos apoiamos. Os encontros de segunda-feira no grupo eram ainda tornados mais interessantes pelo grupo de WhatsApp que a gente montou, então as mensagens de repente chegavam antes da segunda-feira e já era uma alegria a gente compartilhar outras coisas. As imagens só eram mostradas nos encontros síncronos, que era quando nós comentávamos todas elas, né? E a oficina acabou se tornando um espaço de respiro para a gente pensar diversas dimensões de exclusão, de racismo, de machismo, de invisibilização, de discriminação, de eliminação física e subjetiva do outro, né? Da dor, da angústia, mas também das comédias da vida cotidiana, e trabalhos incríveis em imagem e em texto. O livro vai ser enriquecido ainda mais pela tradução de um texto, de um artigo da Mary Douglas, que ele é de 1991, saiu originalmente na revista Social Research, e tem o título A Ideia do Lar, um tipo de espaço, né, que a John Hopkins gentilmente autorizou a republicação. Nesse texto, ela vai... a preocupação da Mary Douglas os sistemas rituais que definem estilos de vida, né? E ela vai pensar o lar a partir dos rituais cotidianos, a partir do consumo, a partir da sistematização do orçamento, como formas de construção e manutenção de laços de solidariedade. Ela vai pensar a família ou o lar como uma comunidade embrionária que tem uma solidariedade mística e que fica o tempo todo tentando superar as tendências de fissura, né? E aí a presença desse texto foi a ligação entre o desenho e as coisas, incluindo a casa, né? Os desenhos foram organizados não de acordo com os exercícios sugeridos, que estão no livro também, mas eles foram apresentados a partir da produção. Então, exercícios às vezes parecidos geravam desenhos diferentes, exercícios diferentes geravam desenhos parecidos, e aí a gente organizou isso a partir de grandes temas que unificavam os desenhos, né? Pensamento em formas de expressão foi um dos títulos, Entre o Tempo Amor e o Tempo Medo, o Tempo Memória foi outro, e da expressão da realidade, a realidade da expressão, né? Convidamos a antropóloga Raquel Paterman para contribuir. Ela apresentou uma análise da oficina, ela, na verdade, se incorporou ao grupo na segunda etapa da oficina, que foi interrompida agora há pouco tempo para a gente recomeçar em outubro, e aí ela apresentou a oficina, essa e outras oficinas online, como espaços de reconfiguração dos laços comunitários, cosmológicos, afetivos, fragmentados também durante a vida do afastamento social, né? Esse momento de afastamento social. E aí ela vai argumentar como é que as oficinas são uma forma da gente reconstituir esses laços, né? Esse é o trabalho da Raquel Paterman. Então, entre a primeira e a segunda etapa da oficina online de desenho, eu ministrei uma oficina pré-RBA e uma oficina de etnografia visual durante a RBA, né? Esse é o cartaz e aí um dos desenhos. E o título da oficina era Não deixe que o realismo te confunda, não queremos convencer ninguém. Eu botei o título errado aí na imagem. Tem mais uma da RBA. Nos últimos meses, eu tenho me envolvido, então, já é esse daí, com o campo aberto. O campo aberto, eu não sei nem como definir o campo aberto, e ele não é uma pesquisa. Eu não estou usando o desenho para pesquisar, eu, na realidade, cheguei a pensar, conversei com algumas pessoas se eu deveria transformar
o campo aberto num material de pesquisa, e aí, enfim, fui desaconselhada por vários motivos, e eu também decidi curtir esse campo e ver aonde ele me leva, fazendo anotações, reflexões. A gente não consegue nunca abandonar a antropóloga que há dentro de nós, de cada um de nós, né? Então, eu estou participando do campo, mas ele não é um projeto de pesquisa, só para vocês entenderem, porque eu não tenho uma coisa efetivamente organizada e sistematizada sobre o campo. Mas ele é um trabalho da Camila Ferzi, que é uma bailarina, uma pesquisadora, ela está fazendo o mestrado dela. Quando veio a pandemia, ela começou a organizar um encontro todas as sextas-feiras, com bailarinos e não bailarinos, para dançar. Então, durante 1 hora, ela constrói como é que se chama? Um conjunto de músicas, ela constrói, enfim, ela faz uma seleção de músicas, compartilha com todo mundo, e cada um dança na sua casa, com a câmera aberta ou a câmera fechada. E, lógico, eu, sedentária do jeito que sou, na segunda participação no campo, eu me machuquei. E aí eu resolvi que eu ia assistir ao campo da terceira vez, e no meio das atividades, todo mundo dançando, aquela coisa linda e maravilhosa, cada um expressando, mas eu resolvi pegar o meu material de desenho e desenhar. E isso abriu um mundo novo. Abriu um mundo, inclusive, das tretas que acontecem entre os próprios bailarinos, de um outro grupo que já apareceu com o mesmo nome, mas não se relacionou com o grupo anterior, de pessoas que estavam incomodadas por estarem aparecendo, mas não terem sido pedida a sua autorização, querendo, enfim, milhares de tretas. Aí eu já fui convidada para fazer parte do que ela construiu como um braço, porque aí estão surgindo várias coisas, né? Pessoas que estão gravando e fazendo pequenas edições. A Monstra, que seria uma mostra de alguns desses bailarinos para participar de um evento específico, né? E aí eu comecei a produzir desenhos enlouquecidamente, e aí me convidaram para esse outro braço que eles construíram do campo, que seria o antepapo, como eles chamam, né? Que aí eu encontro a cada 15 dias de 3 pessoas diferentes para... O disparador é falar sobre os truques de pesquisa na improvisação em dança, só que já não é mais improvisação em dança, porque aí agora já apareceu gente falando de fotografia, gente falando de filme, falando de desenho, cada um fala de alguma coisa, né? E aí, nesse processo enlouquecido de profusão, de criatividade, eu comecei a fotografar o campo. Eu comecei a produzir, e a própria tecnologia usada, que é o Zoom, já não deu mais conta, porque aí eu já passei a querer filmar a minha dança com as telas diferentes, porque aí eu mudo as telas, aí eu procuro quem casa com quem se relaciona com quem, porque eu posso estar dançando aqui, fazendo um movimento, sei lá, assim, e de repente a Aline lá do outro lado me vê fazendo e resolve dançar comigo, e aí daqui a pouco estou eu dançando, aí eu lá na tela, procuro a tela, boto a Aline grande, boto a minha pequena, fotografo as duas dançando juntas, aí eu já queria né, estou procurando ainda, vai ter qualquer tipo de aplicativo que vai permitir eu gravar a minha tela, brincando com as telas também, né? É importante dizer que a minha irmã é bailarina, foi ela que me apresentou ao campo, né? Ela é essa imagem aqui, as pernas em branco com essa criancinha linda de morrer, que é o meu sobrinho, que sou eu rindo toda boba ali para ele também. Então, o desenho se torna esse meu ingresso, porque se eu estivesse só dançando, né, lá quietinha na minha sala de jantar, com as músicas, provavelmente nunca ninguém ia me notar. No máximo, talvez iam saber, a Patrícia, irmã da Renata, dança no campo aberto, mas não ia ter nenhum outro tipo de vínculo. Então, o que eu falei lá no meio da apresentação, de que o desenho ele pode criar novos espaços, ele pode criar novos mapas, ele pode ser uma forma de interação, né? Tem um antropólogo português, o Felipe Cabral, que ele fala que a fotografia perdeu em sedução e em performatividade. Eu acho um certo exagero, porque eu acho que a gente precisa pensar,
eu acho que a gente precisa pensar o que é a fotografia. A fotografia é muito mais do que a gente pensar a fotografia impressa em papel, como ela era há algumas décadas atrás, né? Existem milhares de formas de fotografia hoje em dia. Mas a própria forma de construção das reflexões sobre o desenho costuma fazer a relação entre fotografia e desenho, e muitas vezes acaba desmerecendo algumas coisas da fotografia para enaltecer outras do desenho, quando eu acho que o diálogo entre as duas formas de expressão é muito mais interessante do que a gente ficar disputando legitimidade dentro do campo da antropologia. Mas o que o Felipe Cabal queria dizer é que a fotografia se tornou um lugar comum, todo mundo tem um celular que tem uma câmera. E o desenho ao contrário, porque é isso, não é à toa que a Clarice começa dizendo eu não sei desenhar, porque todo mundo sabe desenhar, nem que seja boneco de palitinho, né? Todo mundo rabisca qualquer coisa, né? E a oficina começou no começo do ano passado justamente divulgando que ela era principalmente para quem acha que não sabe desenhar, porque era uma tentativa não de criar, de transformar, de ensinar artistas, né? Mas de tornar as pessoas mais confortáveis com os seus próprios rabiscos, para a gente ver como é possível a gente expressar com quase qualquer coisa que a gente faz. E quanto mais confortável a gente fica com os nossos rabiscos, melhor a gente consegue efetivamente se expressar. Então, o desenho, na verdade, acabou abrindo as portas, e aí o Cabal vai falar isso, se você está no meio da rua com um bloquinho desenhando, vai ter sempre alguém do seu lado que vai parar e vai olhar o que você está desenhando. Né? A máquina fotográfica já não mais, porque todo mundo aperta o celular e fotografa qualquer coisa. Então, a perda da sedução que ele está falando é nesse sentido, ainda há um interesse. E aí, quando há um interesse, se você está no campo, é muito interessante que alguém venha, né, que é o que a Aina Azevedo fala sobre a pesquisa dela, que quando ela começa a desenhar os indígenas que estão dentro do barco dela, indo para a aldeia onde ela vai pesquisar, as pessoas começam a opinar sobre o desenho dela. E quando começam a opinar, começam a falar das suas percepções do que é a imagem, do que é a identidade, do que é estar no barco, dormindo na rede, esperando chegar, o que é a relação com o rio. Então, o desenho vai trazendo temas que talvez o antropólogo não tivesse visto só com os seus olhos. E aí é nesse sentido que o Andrew Cosi vai falar que o desenho é uma forma de ver. Ele não é simplesmente uma forma de você retratar, representar ou apresentar, mas ele também pode evocar coisas que você não teria visto com outras formas de trabalhar o seu campo. E aí eu botei só essas logomarcas, porque já foi do desenho para o antipapo, para a fotografia, e me pediram para desenhar a logomarca do Campo Aberto, e eu produzi, não é uma logomarca definitiva, ainda não foi aprovada, mas eu resolvi botar só para mostrar como é que múltiplas linguagens artísticas foram acionadas nessa integração entre eu e o campo da dança e dos produtores visuais, porque tem ali gente que é produtor em diversos sentidos, né? Enfim, me deu uma entrada no campo que sem o desenho eu não teria tido. Acho que é isso, gente. É o que eu tinha preparado para apresentar. A gente tem aí alguns minutinhos para vocês perguntarem, questionarem. Vamos continuar aqui um pouquinho, né? Que tem uma coisa que eu acho que é interessante, né? Que você vai colocar falar logo, quase no final, né? No qual que as pessoas podem isso. Você deu um exemplo da Ainá, né? Quando vai ao campo, né? E que ela desenha, né? E que nesse trajeto dela mesmo ela vai desenhando e ali mesmo, né? os seus sujeitos, né? Os indígenas vão já vendo os desenhos e comentando com ela, né? Isso é interessante porque quando surgem... Bom, eu sou do tempo das câmeras que ainda não eram digitais, né? Estão começando ainda com o vídeo, a gente recém tinha o Matic, que é uma câmera monstruosa, mas o Hi8, que já era uma tecnologia hiper avançada no meu tempo,
já permitia isso, que você, ao filmar, né, ou fotografar, mostrasse imediatamente para os sujeitos as imagens, né? E isso também é uma coisa que eu reparei, quer dizer, que eu vivi na elaboração até logo na minha tese de doutorado, que eu comecei com o vídeo, e eu trabalhei com o Hayate, que as pessoas pediam, de fato, para ver, né? Como eu trabalhei com velhos, né, alguns inicialmente achavam que a filmagem era fotografar. Então, enquanto eu estava filmando, eles já saíam e vinham para a câmera, quer dizer, entravam de uma outra forma no campo visual, mas principalmente assim, deixa eu ver a fotografia se ficou boa. Então, isso também era interessante, porque eles começaram a tomar conhecimento que aquilo não era uma imagem fixa, mas era uma imagem em movimento. E aí dava para reparar mesmo quando as pessoas já mudavam de postura, né? Porque sabiam que aquilo era... A fotografia você apaga, a imagem em movimento não. Então, isso é bem interessante, que, da mesma maneira que tem essa postura, né, de o que permite, o que não permite que seja publicizado, que permaneça, também tem esse outro lado dos comentários, do que essas imagens ali, em loco, e aí o desenho, você também está apontando para isso, né, como elas permitem que a gente aprofunde, né, determinadas questões, dúvidas, ideias que a gente mal tinha conseguido enunciar e que, ao mostrar, aquilo eflui, porque as pessoas passam a falar daquilo e dá uma entrada para a gente perguntar. Então, eu acho que isso é extremamente rico no nosso trabalho antropológico, né? E quando a gente começa o Jean Rouch sempre dizia, a compartilhar essas imagens, né? E aí os desenhos, né? Então, entram os desenhos também, como você compartilha essas imagens e faz com que os indivíduos passem também a falar delas. Então, eles falam sobre as imagens de si, né? E quando a gente apresenta como... eu faço isso frequentemente, outras imagens para eles, eles então discutem sobre imagens de si e imagens do outro. Achei isso que aí agora eu estou incorporando o desenho, então, nas minhas reflexões sobre isso, né? Uma coisa que eu percebo muito é um incômodo das pessoas em não verem o realismo do desenho. Então, a fotografia, ela tem essa coisa, as pessoas podem olhar uma fotografia, os leigos, né? Alguém que não seja da área de imagem, pode olhar uma fotografia e não ser tocado por ela, não achar, mas não fazer nenhum comentário sobre isso. Os desenhos, eles são muito engraçados, porque muitas vezes, mesmo que as pessoas percebam algum tipo de sensibilidade interessante no desenho, então, por exemplo, no livro, nesse processo de relacionamento com a casa, né, com o espaço doméstico, eu estava com a minha mãe dentro de casa. Ela passou 1 ano e meio, depois de 50 anos sem morar junto, ela veio passar 1 ano e meio comigo, eu quase enlouqueci. Mas desenhei ela algumas vezes, né? E nas conversas com o grupo, aparecia muito essa tensão entre estar me sentindo lisonjeada de estar podendo passar esse tempo com ela, cuidar dela, mas, ao mesmo tempo, a tensão de estar vivendo com alguém numa casa que não é dela, ela incomodada. Né? Mas, e aí isso no grupo de desenho que estava preocupado com o desenho e estava preocupado com a situação da pandemia, pensando essas questões em termos antropológicos. Quando eu mostrava esse e outros desenhos para qualquer outra pessoa, então, o namorado da minha mãe que esteve aqui, ou meu irmão que veio visitar, o incômodo das pessoas era sempre com a falta do realismo. Porque aí eu acho que a falta do realismo obriga as pessoas a verem outras coisas. O realismo torna mais confortável, né? Então, nesse sentido, o desenho demanda que as pessoas pensem em outras coisas para além da representação da coisa em si, né? Eu tenho a impressão de que essa é uma relação com a fotografia também possível.
Não sei, estou pensando alto aqui com vocês, pensando na reação das pessoas em ver os desenhos, né? Eu acho também, assim, ouvindo você falar, Paty, que tem também a questão, com o realismo, a questão mais autoral. Porque quando você vê a fotografia, você remete a uma realidade e esquece o autor da fotografia, né? Que aquela pessoa fez um recorte. Quando você vê um desenho, você vê a pessoa, né? Tipo, a gente viu o gato do Matisse, né? Então, tem uma questão aí que até, né, que é importante, né, do ponto de vista antropológico, dessa interação entre a realidade e a representação, né, e quem é o autor dessa representação. Posso dar um pitaco também? Claro. Não, eu estava pensando um pouquinho, Patrícia, quer dizer, várias coisas, né? Eu gostei muito da apresentação, super interessante, me evocou, né, para usar a palavra que você usou várias vezes, né, me evocou várias coisas, né? Dentre elas, eu fiquei lembrando, quer dizer, dentro da antropologia, a gente tem, né, o seminário que foi feito lá no Writing Culture, na Escrita da Cultura, né, que é uma crítica muito grande ao realismo etnográfico. Quer dizer, o desenho, né, isso que você está colocando aqui para a gente, isso me parece, né, está muito ligado, né, a essa crítica, quer dizer, né, escapar, né, à tentativa de fazer uma reprodução, né, da realidade, sair da mimesis, né? E uma vez que você sai do campo da mimesis, você está entrando no campo da poiesis, né, que é para onde você está indo. Então, me pareceu exatamente, né, esse caminhar, né, esse desdobrar, né, porque toda a crítica do Writing Culture é uma crítica que aparece, né, inclusive, não só criticando, né, aquela forma mais totalizante, coerente, harmônica de apresentação da realidade, mas que também sugeria uma opção de outras maneiras de fazer. Né? Por exemplo, na literatura, né, uma das coisas que se apresentava é o seguinte: bom, ao invés de a gente fazer uma escrita realista, né, etnográfica, então vamos fazer uma escrita surrealista. Por que não? Né? Há textos onde se coloca isso, né? A possibilidade de se fazer uma escrita surrealista. Então, me parece que esse campo, quer dizer, não só esse, né? Todos esses desdobramentos das novas narrativas, ou não é nem que elas sejam novas, elas são, né, novamente escutadas, levadas às séries e tudo mais. Por outro lado, outra coisa que me evocou, né, aí é um texto mais antigo ainda, que é o Pensamento Selvagem de Lévi-Strauss. Quer dizer, colocar, né, o desenho, né, nesse entrecaminho, né, entre, né, o sensível e o inteligível, né, é quase que entender enquanto uma bricolagem, né, porque é exatamente o que a ciência do concreto, quando ele vai colocar. Então, me lembrou isso aí também. Eu estou só, né, comentando algumas coisas que, né, me suscitaram, né, as questões que você colocou. Quer dizer, a riqueza, né, não só... Quer dizer, é curioso a tua apresentação, eu estava pensando aqui, você começou com uma apresentação, né, estritamente acadêmica, vamos ver o campo, né, e você saiu do lugar né, de apresentação do campo, onde você não era mais o sujeito que falava sobre, né, mas você era o sobre que estava falando sobre o sujeito, porque você é artista também. Né? Então, você estava se colocando, se apresentando, foi muito interessante, muito legal. Só não é pergunta, não, é um comentário, assim, né, em geral, do que me evocou, né, a tua fala. Eu gostei muito. Eu acho, por isso que eu acho bastante interessante a gente pensar nessa ideia da hierarquia englobante do Louis Dumont para pensar isso, né? É quase como se a gente pensasse que a antropologia ela é constituída por esses dois eixos, né? Objetividade e subjetividade, iluminismo, romantismo, enfim, com todas as ideias e categorias né, que estão por trás desses dois pilares, e que o Luiz Fernando Dias Duarte está defendendo, olha, não mudou, não é nada de diferente, mas a gente tem, num período, o iluminismo englobando, e o que a gente vê nesse modo de pensar a antropologia é o romantismo englobando, né? É o fluxo, é a singularidade, E o outro texto que me vem à mente quando a gente... É um textinho pequenininho do Stuart Hall, falando sobre a identidade cultural na pós-modernidade, que é isso, não é mais uma identidade que tem uma base em cima da qual se constrói alguma coisa, tudo é fluxo, tudo é... Né, eu não sou eu que desenho alguma coisa, eu sou alguém em relação a... Então, eu vou desenhar uma árvore X... Se eu estiver sozinho, uma árvore Y, a mesma árvore vai ser a árvore Y se eu estiver numa outra situação triste, né? E aí é pensar
como é que as cores transmitem, né, evocam outras coisas, se um traço grosso ou um traço fino, ele transmite diagonal, vertical, horizontal, são coisas muito distintas, né? E aí eu acho que é o que o Andrew Cosi defende, a Karina Kusnir, e eu também defendo. Qualquer um pode desenhar, né? Mas se a gente investe no desenho, a gente consegue se expressar melhor, igual escrever, né? Se a gente investe em escrever melhor, a gente vai conseguir transmitir o que está dentro, transformar os sentimentos em texto melhor do que se a gente não investe na escrita, né? Mas toda escrita é válida, todo desenho é válido. Eu não sei se Clarice queria falar. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat da Cecília. Viu? Então, Cecília, eu acho essa pergunta difícil, porque eu acho que tudo pode ser meditação e tudo pode ser autoconhecimento, né? Eu acho que a antropologia me fez me conhecer muito melhor, enfrentar meus monstros, meus preconceitos, mas a gente não chama ela de autoconhecimento, né? Meditação já eu acho outra coisa. Eu acho que meditação é meditação, nada substitui meditação. Eu tenho a impressão de que é uma outra relação, né? Agora, tem gente que trabalha com desenho como arte-terapia, como uma forma de você extravasar, de você, né? Eu acho que eu gosto do desenho, na verdade, eu estou começando a refletir, eu acho que quem é especialista é a Karina, eu sou aprendiz, né? E gosto de pensar dessa forma, porque aí eu não congelo o desenho em nenhum formato prévio, né? O desenho é o que for a minha relação com ele em cada momento. Então, assim, por exemplo, eu não me congelei na ideia de que eu vou me relacionar com o campo aberto só pelo desenho, já apareceu a fotografia, já apareceu, estou aí morrendo de vontade de encontrar um programa que me permita mostrar minha dança com as telas, porque eu acho que são, né, já disseram lá que eu danço com os olhos, porque eu fico lá olhando as telinhas todas para poder, né? Então, eu acho, enfim, acho isso, que pode ser autoconhecimento, mas meditação acho que não. Mas agora o meu desenho ele é muito combinado, ele é muito bricolagem, porque eu desenho muita coisa à mão, aí depois eu percebo, eu queria botar não sei o que, aí eu escaneio, boto no computador, trabalho no Photoshop, misturo coisas. Os desenhos que foram produzidos para a RBA, eles foram todos feitos em montagem. Eu desenhei um monte de coisas à mão, aí eu escaneava, coloria no computador, montava, vinculava. Foram todos... Eu já não tenho mais eu já não estou mais tão nervosa com relação ao uso das tecnologias, porque eu tenho produzido uma vida mais analógica. Mas tem um esforço, né? Então, essa maneira de trabalhar, como você está dizendo, quer dizer, você desenha, você vai lá, escaneia, corta, recorta, bota no Photoshop e rearruma, é mais ou menos como a gente trabalha na redação de um texto, né? Sim. Você escreve e você retira, você põe para o lado uma coisa, depois você vem, retorna, repensa aquilo. Mais ou menos... E isso também é a montagem de um filme, é a montagem de um ensaio fotográfico, que é depois como você vai reorganizando através desses elementos, quer dizer, desse caleidoscópio de desenhos, produtos, ou filmes, ou imagens, fotogramas, como é que você vai pensando, reorganizando as ideias, selecionando aqui e ali, e tentar, então, expressar essa ideia através do desenho, da imagem, da fotografia, do filme e do texto escrito, que é isso que a gente vai fazendo, cortando uma palavra, já repeti demais essa palavra aqui, não pode, vou ver qual é o sinônimo, vou botar para cá, não foi bem isso que eu quis dizer, refaz. Eu acho que tem um limite dessa analogia entre o editar o texto e o produzir o desenho, né? Eu nem chamo de editar o desenho, não. Que se eu não tenho o domínio da técnica no desenho, o desenho, e aí eu acho que é aí que está o meu preconceito em relação ao Procreate, que ele é todo em pixel, ele é todo muito pasteurizado. Mas o texto não, se eu produzir ele inteiro no computador, ele não vai ficar pasteurizado, talvez até fique melhor do que o na mão, porque na mão você tem
mais restrições do corta e cola, do como você, né? Vou rever essa frase aqui, quantas vezes você vai submeter a pobre da datilógrafa para ela refazer, chega uma hora que você já não consegue. O desenho não. O desenho, se você faz ele inteiro em pixel, ele perde um pouco dessa... Né? É só a gente comparar os desenhos animados, as animações hoje produzidas todas em computador, e a gente voltar lá atrás nos desenhos, por exemplo, da Disney, do Mickey. Não que os desenhos do Mickey fossem melhores, mas eles guardam maior relação com o sujeito que produz. Né? Essa ideia de que existe um traço mais subjetivo, porque o traço do computador é o mesmo. Se eu pegar a caneta do computador e fizer, você, Aline, Walter, qualquer um de nós aqui, é o mesmo traço, com a mesma matiz de cor. E para você mudar isso e dar uma qualidade mais pessoal nesse trabalho com pixel, exige um tempo tão grande que não faz sentido, assim, não vale a pena. Porque aí é você mergulhando nesse mundo do computador e não se permitindo o contato com o lápis, com o papel, com sentir a textura. Karina já me falou que existe agora, inclusive, uma película que você compra e bota na tela do tablet para parecer papel. Deve ser uma fortuna, né? Não sei, não fui olhar. Mas é porque eu acho que isso perde um pouco do sentido, porque também tem o sentido de você ir na papelaria e escolher o papel que você quer. Ai, não, gosto mais dessa gramatura, essa textura é mais legal, aí esse branco é mais claro, aí eu quero mais bege. Então, tem um engajamento com material. Com material e com a prática artística. Porque eu acho, assim, o Ingold tem um texto sobre isso, que eu até traduzi, foi publicado, acho que ano passado, retrasado, não sei, que ele vai falar da improvisação, ele vai dizer que pensar em termos de criatividade é pensar em termos dessa ciência moderna, iluminista, racional, que projeta lá na frente e já imaginou que criatividade é algo que a gente tem que valorizar, então olha para as coisas e diz, que criativo isso, e não olha o processo todo. E ele vai valorizar a ideia da improvisação, que ele vai dizer que na prática artística, e eu acho que a prática da escrita também é muito isso, né? Muitas vezes eu estou escrevendo, queria falar alguma coisa, como é que eu falo? Aí eu entro na internet, deixa eu ver, tem poesia sobre isso? Tem texto? Aí deixa eu ver, tem esse texto, aí eu leio e de repente sai um parágrafo baseado em várias outras coisas que eu li. Então tem uma coisa da improvisação na escrita, que é o que vai guardar essa subjetividade do autor, de quem está produzindo, né? E aí eu acho que o fazer artístico tem isso também, né? Eu tentei fazer aquela árvore com o marrom que eu tenho. Isso é uma coisa que acontece. Eu fiz um desenho eu moro num lugar em que de noite tem muito vagalume. Aí eu fiquei enlouquecida, falei, eu tenho que descobrir se dá para fotografar isso. Aí entrei na internet, descobri que tem um monte de fotógrafos que só vivem de fotografar vagalume. Eles caçam as florestas que tem vagalume e vão lá fotografar. Tem trabalhos incríveis. Aí eu peguei um desses trabalhos e fui desenhar. Bom, verde para a floresta, marrom para a árvore, amarelo para o vagalume. Estou eu lá desenhando, olhando para a fotografia, falei assim, não, essa árvore não é marrom, essa árvore tem azul, tem que entrar azul. Então, tem uma coisa que é de você construir e improvisar, e, não, eu não tinha separado o azul, peraí, deixa eu separar o azul, tem azul aqui também. Então, tem uma coisa do improviso que ele é parte do próprio processo de construção, e eu não acho que é só de desenho, é de texto, é de fotografia, é de filme, né? Claro. Que aí o computador, ele limita a gente, né? Total. É uma coisa, eu acho que não é só a coisa do improviso, bom, agora esquecendo os tempos pandêmicos, mas quando você está no campo, né? Como a gente tem que improvisar até nas relações, nos sujeitos, na interação com os sujeitos, e isso é muito importante para você repensar, né? Repensar qual é a sua postura, repensar o que você vai colocar para os sujeitos, não era bem assim que eu estava pensando, ele já me explicou o que é isso. Então, tudo isso faz parte, né? Desse pensar, né? De pensar e se colocar, né? Diante das situações estudadas, mas também diante vou chamar de instrumentos, desculpa, né, que a gente optou para expressar isso, né?
E eu acho que estou incorporando o desenho agora. Quer dizer, agora. Eu e Karina vamos te esperar lá na oficina, hein? Vou ver se... eu amo a Karina, adoro a Karina. Então, já estou gostando muito de você também. Eu acho que eu vou te Posso fazer um comentário rapidinho? É mais comentário do que pergunta, na verdade. Quando eu vi que a pesquisa era sobre desenho, eu já fiquei muito animada, porque eu tinha uma tia-avó, que já faleceu tem alguns anos, e ela trabalhava com isso. Ela fez Belas Artes, né? E na UFRJ, e ela trabalhava... Eu descobri isso, assim, muito tarde. Quando ela estava viva, eu não sabia, né? Mas, porque era criança, não sabia muito essas coisas. Mas ela fazia os desenhos das cirurgias para os médicos. E é incrível. Eu vi isso agora na mudança dos meus avós, que a gente estava organizando as coisas, e eu vi os desenhos, e eu fiquei impressionada. E aí eu parei para pensar, porque a gente achou uns cadernos também de quando eu era criança, o quanto... Eu ficava muito com a minha tia-avó, que morava com a irmã dela, né, que também era minha tia-avó, e o quanto ela me estimulava, eu comecei a reparar isso depois, e quando você falou da dimensão visual da escrita, eu falei, caraca, é isso. Ela me ajudava muito quando eu estava aprendendo a escrever, desenhando. E ela me fazia desenhar as letras mesmo. Tinha aquela coisa, além da caligrafia do colégio mesmo, né? Ela trabalhava muito com isso comigo. Eu tenho cadernos infinitos de desenhos, desenho de letra, e aí ela fazia, e eu tinha que copiar e desenhar. E aí, o próprio desenho em cima das letras, tipo, estava escrevendo árvore, por que não pode sair uma árvore do A que começa a palavra árvore? Então, eu achei isso muito legal e eu nunca tinha reparado, nunca tinha dado um sentido a isso, até você falar agora no texto. Falei, cara, que incrível, incrível. E como tem umas pessoas que pensam muito assim, né? Tudo para ela era desenho, era pintura. É muito incrível. Enquanto a irmã dela era totalmente da exatas, então qualquer coisa de matemática, de número, tem infinitas contas nesses cadernos também, que aí ela ensinava essa parte. Então é muito legal, fiquei muito impressionada, achei lindo, lindo, lindo essa pesquisa. Obrigada. Eu acho que é legal a gente chamar a atenção também para o fato de que tem algumas coisas que só o desenho vai chegar lá. Então, por exemplo, na sala de cirurgia, provavelmente não pode alguém com uma máquina fotográfica fotografar a cirurgia, né? O trabalho da Aline, por exemplo, como é que você vai desenhar aqueles pais sofrendo, mostrar quem é que está indo lá contra a polícia, né? O trabalho da Adriana Viana, são coisas assim que o desenho é o que permite você minimamente mostrar, mantendo a segurança dos sujeitos de pesquisa, né? Uhum. E era um tempo, acho que assim, ela fazia as ilustrações dos próprios livros, na verdade, de estudos e das cirurgias. Entendi. Porque não era da cirurgia. Ela também fazia tudo, porque minha avó está com 87 agora, ela era mais velha que a minha avó, então é uma pessoa bem das antigas mesmo, né? Na época que não tinha fotografia, as ilustrações nos livros era desenho, né? O Andrew Cosi, ele relata uma coisa, ele tem um livro que se chama Drawn to See, que a gente está tentando traduzir, mas está difícil, porque os editores lá, essa coisa de ceder os direitos está complicado. Mas ele tem um relato no livro que ele diz que é um cara lá no campo dele, ele trabalhou com turismo numa ilha da Polinésia. E aí ele disse que tinha um cara lá que era muito sociável até perder a mulher. E aí, quando ele perdeu a mulher, ele parou de receber gente em casa, parou de ir à casa dos outros, vivia sempre muito trancafiado. E um dia o Andrew conseguiu marcar uma entrevista com ele. E aí todo mundo pediu, desenha a casa, porque a gente quer ver a casa. E o Andrew diz, eu fui, eu vi, eu podia desenhar, mas isso não é para ser desenhado. Então, tem algumas coisas, né? Algumas coisas não podem ser fotografadas, outras não podem ser escritas. Então, não é tudo que a gente pode desenhar também. A gente pode desenhar tudo, mas a gente não pode desenhar tudo. Então, Patrícia, olha, muito obrigada, foi muito bom. E espero que a gente, quando acabar tudo isso, você voltando, né, porque, pelo visto, você está bem numa roça profunda, né, a gente possa se encontrar e, quem sabe, confraternizar esse momento que, infelizmente, é bem à distância, mas, quem sabe, a gente dá um abraço e vamos trabalhar outras coisas, viver, sentir, expressar uma amizade que, quem sabe, está começando. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, gente. Foi um prazer.